Bom dia, meninos e meninas, saudade de vocês. Vamos iniciar hoje as nossas aulas e assim, nosso colégio aqui, Opção e Conhecimento, né, dentro dessa situação inusitada, mas vamos lá. Hoje nós começaremos com aula de Biologia, setor 241, aula do dia 6 de maio, urinário, mas vamos falar principalmente da parte da osmorregulação. Caderno 13, módulo 73, esse módulo está na página 235. Conceito de homeostase. O termo homeostase, como vocês podem ver aí, foi criado por Walter Cannon e pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno em equilíbrio quase constante, independentemente das alterações que ocorram no ambiente. Por que quase constante? Porque não dá assim para dizer constante. Biologia não é uma área exata, né? Então são muitos os fatores que podem interferir. Por exemplo, manter a temperatura corporal estável nos animais homeotermos, como as aves e os mamíferos. Então, independente da temperatura ambiente, nós, homeotermos, conseguimos manter a temperatura do corpo estável. O que é excreção? O conceito de excreção é um processo de eliminação de substâncias tóxicas ao organismo resultantes do metabolismo. Por exemplo, fezes não fica configurada como excreção. Então, excreção é, por exemplo, gás carbônico, eliminado pelo sistema respiratório, no nosso caso, suor, glândulas sudoríparas localizadas na pele, ureia, amônia, ácido úrico, que são eliminados pelo sistema urinário, no caso dos mamíferos. Agora vem um problema muito interessante, que é a osmorregulação. Osmorregulação é um processo que permite a manutenção do equilíbrio de água e sais minerais. Os mecanismos de osmorregulação, eles são muito variados, né? Mas a função principal dele, o objetivo desses mecanismos é manter estável, ou melhor, estáveis as concentrações de substâncias dentro e fora da célula. Por que isso? Para que que todas as atividades possam ser realizadas de maneira eficiente. Então, o controle da osmolaridade interna do organismo é fundamental para a manutenção da homeostasia, quer dizer, manter o equilíbrio. Os sistemas excretores são fundamentais para esse controle. E a gente sabe que os animais estão adaptados ao meio onde eles vivem. Isso decorrente da seleção natural, decorrente da evolução. Um dos problemas enfrentados pelos animais foi a perda de água. É a perda de água. Então a gente pode dizer assim, como que isso foi resolvido? Né? Entre aspas, né? Como que no curso da evolução isso aconteceu, né? Foram selecionadas estruturas, né, que, vamos dizer assim, entre aspas, trabalhavam melhor. Então, esses mecanismos de osmorregulação, se nós analisarmos, existem dois tipos fundamentais de animais. Vamos denominar PO de pressão osmótica. Existem os animais homoconformantes. Quando a gente fala se conformar, né, é aceitar alguma coisa que está acontecendo. Então, ali o termo meio fazendo uma analogia. Osmoconformantes. Quer dizer, se a pressão osmótica externa varia, quer dizer, a concentração de água e sais minerais está variando naquele meio, esses animais vão também variar a pressão osmótica interna. Para quê? Para que eles possam sobreviver, certo? Por exemplo, nós temos alguns invertebrados marinhos. E os osmorreguladores, quer dizer, o que é regular? Você consegue se adaptar àquela modificação do meio sem que a sua parte interna varie. Por exemplo,
pressão osmótica externa varia, a pressão interna permanece constante, certo? Exemplo, a maioria dos vertebrados. Aqui nós temos um gráfico mostrando como que a curva, né? Como que a curva nesses animais. Então, olha, nós podemos até comparar na matemática. Essa reta aqui, paralela ao eixo X, onde está a pressão osmótica, certo? Externa, e aqui a pressão osmótica interna, quer dizer, não importa o quanto varia a pressão osmótica externa, o animal osmorregulador mantém a sua pressão interna constante. Isso aqui pode ser comparado matematicamente com uma função constante. Já os osmoconformantes teriam uma reta inclinada em relação ao eixo X, onde está a pressão osmótica externa. Então, é uma função linear, quer dizer, uma função de primeiro grau. Quer dizer, à medida que aumenta, certo? Ou a pressão osmótica externa, ele também aumenta a sua pressão osmótica interna para que elas fiquem semelhantes e não haja nem perda e nem ganho de água em excesso, certo? Então, aqui nós temos uma função linear, uma função de primeiro grau, e na realidade estritamente crescente, tá? Muito bem. Água e sais minerais. Então, como que os seres vivos mantêm a concentração de água e sais dentro dos limites homeostáticos? Quer dizer, dentro dos limites da homeostasia, que permite com que ele possa realizar bem todas as suas atividades. Quer dizer, dentro de valores que não afetam a composição do meio interno, e, portanto, a sua pressão osmótica, né? Porque a pressão osmótica, ela é dada através da concentração de sais minerais numa certa quantidade de água. Muito bem. Nos invertebrados aquáticos, na água doce, a osmorregulação deve opor-se à tendência da água de passar por osmose para o corpo do ser vivo, certo? Então, por exemplo, nós temos animais dulcícolas, aqueles que vivem em água doce. Então, eles são hipertônicos, que significa a concentração das suas células é maior do que a concentração do ambiente. Como nós sabemos, né, pelo processo da osmose, que é um processo passivo, o solvente passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, esses animais vão começar a absorver água, né? Então, qual foi a solução, por exemplo, para os protozoários de água doce? A presença do vacúolo contrátil. Então, aqui nós temos uma tirinha que ele diz, olha, Zé, dá uma olhada no Chico, né? Os dois paramécios conversando, que são protozoários. Isso aí no ambiente lago, ambiente de água doce. Aí eles dizem, já vi, o problema dele é de vacúolo. Quer dizer, ele aumentou o seu volume celular e problema, com certeza ali, né? Ele está com probleminha de vacúolo e ele não consegue expulsar a água que ele absorveu em excesso. Osmorregulação em invertebrados aquáticos. Continuando, os invertebrados marinhos são isotônicos, isto é, a concentração das suas células é semelhante à concentração do meio onde vivem. Dessa forma, a água que entra sai com a mesma intensidade. E qualquer variação na salinidade da água pode afetar os invertebrados marinhos, quer dizer, é um problema meio complicado. E nos invertebrados terrestres? Entre os invertebrados terrestres, temos como exemplo os insetos. Então, o problema é água. Como reter a água? Então, eles apresentam o exoesqueleto quitinoso, que impermeabiliza, diminui a evaporação, e uma eliminação de urina pastosa diretamente no intestino através dos túbulos de Malpique. Então, aqui um inseto, aqui os túbulos de Malpique que coletam, melhor dizendo, as excretas e elimina juntamente com as fezes. Osmorregulação, vertebrados aquáticos. Temos os ciclostomados, como por exemplo a lampreia feiticeira. Ciclostomados, porque eles não são agnatos, eles não têm a mandíbula, então eles têm
a boca, certo? Circular. São isotônicos em relação à água do mar. Aqui nós temos, exemplo, a lampreia e a feiticeira, que são ectoparasitas. Agora passamos para os vertebrados aquáticos, como os peixes ósseos. Então, os peixes ósseos, como vocês podem ver, aqui nós temos um exemplo de água salgada. O meio interno é hipertônico relativamente ao meio celular. Então, há tendência de haver perda de água por osmose, porque ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, eles bebem água, ingestão de água, secreção ativa de sais, perda de água por osmose e uma urina escassa e concentrada. Quer dizer, eles reduzem a filtração. Então, no sistema urinário deles, os glomérulos, né, que são as unidades, são pequenos ou inexistentes. Ok? Muito bem. Osmorregulação em meio aquático ainda. O meio interno é hipotônico relativamente ao meio celular. E há tendência para haver entrada de água por osmose. Então, eles não bebem água, entrada de água por osmose, absorção ativa de sais, urina abundante e diluída. Pessoal, só dá um toque aqui, que vocês estão percebendo a acentuação e um C aqui, porque eu tirei esses slides, essas ilustrações de uma apresentação portuguesa, então nós temos algumas diferenças, ok? Muito bem. Aqui uma comparação dos dois. Ingestão de água pelos peixes de água salgada e sem ingestão de água nos de água doce. Aqui secreção de sais, aqui absorção de sais. Perda de água por osmose, entrada de água por osmose. Urina escassa e concentrada e urina abundante diluída. Quer dizer, porque eles vivem em ambientes com concentração, né, de sais diferentes. Peixes cartilaginosos. Já os peixes cartilaginosos, vamos dizer assim, eles mantêm uma uremia. O que significa isso? Como eles são isotônicos em relação... melhor dizendo, por que eles são isotônicos em relação à água do mar? Justamente porque eles acumulam ureia no sangue e mantêm dessa forma o meio interno com a mesma concentração do meio externo, certo? Então, dessa forma, eles conseguem fazer a osmorregulação, certo? Então, eles não eliminam água e absorvem sais minerais. Temos aqui dois exemplos, um tubarão e uma raia. Osmorregulação em vertebrados marinhos, répteis e aves. Aqui nós temos os répteis e aves marinhas, eles vivem ali num ambiente, por exemplo, as tartarugas, né? E eles se alimentam de animais aquáticos, né? Então, eles têm uma glândula de sal localizada entre os olhos, né? E através dela eles eliminam o excesso de sal das substâncias ingeridas com a água do mar e dos peixes que lhes servem de alimentos, né? Então, aqui muito interessante, e eles excretam ácido úrico, que é insolúvel, tá? Agora, e os mamíferos? O problema gerado pela diversidade do ambiente em que vivem os mamíferos, porque vocês sabem que os mamíferos, eles ocupam vários ambientes, né? Vários ambientes, inclusive o ambiente aquático. Então, essa questão, ela torna-se complexa, porque eles vivem, por exemplo, tanto em ambientes secos. Por exemplo, o rato do deserto, ele não toma água. A água que ele necessita para as suas atividades, ela é retirada das sementes, quer dizer, do alimento que ele ingere. E também, um outro problema relacionado com retenção de água é o problema da amamentação também, a produção do leite, né? Então, aí tem que haver uma reposição grande de água. Então, a solução. Os mamíferos possuem um tegumento relativamente impermeável,
Imagine se nós não tivéssemos, na hora de tomar banho a gente tinha que espremer, né? Revestido por queratina. Podem produzir urina mais concentrada que os fluidos corporais, o que representa uma forma de eliminar solutos sem perder muita água. Aí, quando nós estudarmos o sistema urinário humano, veremos alguns detalhes importantes, né? Então, eles têm uma grande capacidade de reabsorver água. Então, nós veremos como isso funciona. Então, aqui, para nós terminarmos, nós temos exercícios de aplicação, 3 exercícios, certo? E o primeiro, a excreção do ácido úrico em aves, répteis e insetos possibilitou a esses organismos ocuparem o ambiente terrestre, pois o ácido úrico é menos tóxico das excretas nitrogenadas e o menos solúvel em água, o que possibilitou uma grande economia de água, fundamental na reprodução desses animais. Então, essa é a alternativa correta, ok? Mas vamos ver o que temos de errado nas demais. O ácido úrico é pouco tóxico, beleza? O que permitiu ao embrião dentro do ovo misturar-se. Não tem nada. Apesar de ser mais tóxico a ureia, aqui está errado, ele não é mais tóxico. Pode ser liberado durante o voo, o que economiza tempo nas radiações adaptativas. Também não tem muita lógica. Por não ser tóxico, pode ser reaproveitado ou armazenado. Isso ele não vai fazer. Então, ficamos com a alternativa A. A segunda é uma questão discursiva, como os peixes ossos de água doce hipertônicos em relação ao meio ambiente. Gente, meio ambiente, hein? Pelo amor de Deus, eu não posso corrigir porque a questão é feita aí pela universidade. Resolve seus problemas osmóticos. Como possuem tendência a ganhar água do meio por osmose, esses peixes eliminam urina muito diluída e abundante, contendo sais minerais. Para compensar essa perda, absorvem sais pelas brânquias, como nós vimos no slide anterior. E o último exercício de aplicação: os salmões são peixes migratórios que vivem em água salgada, mas migram para as águas doces de rios na época de reprodução. Para assegurar o equilíbrio osmótico do seu corpo, esses peixes que migram temporariamente da água salgada para a água doce e vice-versa apresentam o seguinte mecanismo. Quando em água doce, urinam um pouco e eliminam sais por transporte ativo. Quando em água doce, urinam um pouco e eliminam sais por transporte passivo. Quando em água doce, urinam muito e absorvem sais por transporte ativo. Quando em água salgada, urinam muito e não eliminam sais em excesso. Quando em água salgada, urinam muito e absorvem sais por transporte ativo. Então, nós temos como alternativa certa a alternativa C. Quando em água doce, urinam muito e absorvem sais por transporte ativo. Então, aí, eles se comportam como se fossem peixes ossos de água doce. Certo? Então, e a tarefinha para vocês, para entregar dia 12 de maio, através do meu e-mail. E tenha essas instruções, coloque seu nome, série e data de entrega da tarefa. Serão 5 exercícios propostos, vocês acrescentam os que vocês fizeram. 1, 2, 3, 4 ou 5. A tarefa deve ser manuscrita, não pode ser digitada. Os testes devem ser justificados. Façam daquela maneira que eu sempre peço, colocando um X onde está errado ou trocando alguma palavrinha. A tinta. E vocês farão a tarefa, como vocês não têm espaço na apostila, vocês poderão fazer num caderno, dividam por setores, ou então em folhas de arquivo que vocês vão pôr numa pasta, e esse caderno ou a pasta deverá ser entregue no primeiro dia de retorno às aulas presenciais. O e-mail está aí, opicaleconhecimento42@gmail.com. E aí estão listados os exercícios: 2 da tarefa, certo? Que são os verdinhos, o reforço, que é o pentágono, e o aprofundamento, que é o hexágono, certo? E, gente, sempre seguindo aquelas minhas orientações. Nas questões discursivas, resposta completa e a resposta deve conter a pergunta. Ok? Tchau, até a próxima.